Galera, beleza? Eu sou o professor Matheus Gomes, sou profissional de educação física, profissional de nutrição. Hoje trazendo mais um vídeo ali de comentário de treinos de pessoas que muitas pessoas, né, se inspiram, né? Então hoje mostrando para vocês ali o treino da Vivi, né? Que um treino de glúteo, né? Muita gente tem ela como referência, né? Para quem quer ficar aquele aspecto grande, forte e tudo mais. Então eu vou comentar ali o treino que ela fez ali de glúteo junto com uma personal ali, né, também bem famosa ali, que geralmente treina bastante a Vivi, tá? Então dessa vez ali um treino de glúteo para vocês. Então vocês já estão vendo aqui na tela o que essa treinadora fez. Ela já começou o treino ali da Vivi colocando um afundo com barra. E ela utilizou uma variação muito interessante. Ela fez o afundo com barra, depois ela fez como se fosse um drop set, né? Mas só que meio que adaptado. Ela fez um afundo com barra, com peso, e depois que já deu aquela cansada, ela soltou a barra, né? Guardou ali no suporte do agachamento e ela fez livre, só com o peso do próprio corpo, né? E aí ela continuou o movimento. Qual é a ideia? É levar uma exaustão ali, tipo, fadigar bem a musculatura para ter um bom resultado, né? Então ela fez como se fosse um drop, uma variação bem interessante que vale a pena testar. E ela botou pouco descanso. Ela fez com uma perna com peso, fez sem o peso, né, livre, e depois ela foi na outra perna, descansou bem pouco e já botou com peso, depois sem peso, e assim foi fazendo. Então pouco descanso e direto ali fazendo inúmeras execuções, né? Comentários sobre o afundo, que às vezes as pessoas, pô, Matheus, o afundo sempre tá no meu treino de quadríceps, de perna. Realmente, é por isso que também nos meus alunos, eu sempre coloco ali, não sempre, né, mas na maioria das vezes eu boto quadríceps junto com glúteo, porque muitos exercícios de quadríceps, o glúteo tá sendo megamente ativado, né? Todos os tipos de agachamento ali, né? A maioria deles, né, tem a ativação do quadríceps, tem posterior também um pouquinho, mas também bastante glúteo e muita ativação do glúteo, né? E você vai perceber aqui o treino que ela fez foi bem interessante. Ela utilizou a maioria dos exercícios, se não todos, não me recordo exatamente, mas se não todos, multiarticular, ou seja, que trabalha várias articulações, como do joelho e do quadril, né? Que é o que vocês já estão vendo aqui, o afundo. Então esse afundo trabalha muito o quadríceps, mas muito o seu glúteo. Então por isso que é muito interessante botar quadríceps com glúteo. Eu, particularmente, meus alunos ali, eu coloco bastante. Então, aquela ideia, nesse afundo, o peso, você tem que ter uma consciência corporal. No início tudo bem, você não precisa se preocupar com isso, mas à medida com que você for treinando, você se concentrar em estar colocando o peso do seu corpo apenas na perna da frente. Você percebe ali a Vivi, ela está concentrando, até tendo uma leve inclinação do tronco um pouco à frente, e isso faz com que ela foque na perna da frente. A de trás você só tem que apoiar, porque como é unilateral, né? A de trás você só tem que apoiar, não pode botar peso na perna de trás, porque o joelho não está numa posição muito propícia para botar peso, força. Então a perna de trás, vocês estão vendo ali, é só para apoiar. A da frente que você tem que concentrar. Jogar o peso do corpo e da barra ali na perna da frente e colocar a força sempre no calcanhar. E tentar focar no quadríceps, mas também focar no glúteo, tá? Então, passando, então, ótimo exercício ali, tanto para quadríceps quanto para glúteo. E depois, o segundo exercício, você vê o agachamento livre, que é um exercício para quadríceps, mas tem muita ativação no glúteo, né? Alguns estudos até mostram ali que a ativação do glúteo no agachamento livre, quanto mais fundo você for, mais glúteo você ativa. Claro, diferença não tão significativa assim, mas tem uma certa diferença. Mas é aquilo, né? Isso você só pode ir, digamos assim, um pouco abaixo de 90 se você tiver uma lombar fortalecida, um joelho fortalecido, se você tem uma condição física para isso, tá? Não são todos que podem agachar até lá embaixo, mas claro, alguns estudos mostram que tem uma ativação maior, tá? Tem que tomar cuidado com a lombar, com o joelho, ver se você realmente pode. Por isso que é interessante você ter o acompanhamento de um personal trainer para saber se você pode estar agachando bem lá embaixo.
né? Então você vê mais um exercício que trabalha muito quadríceps e muito glúteo, e no treino da Vivi ela colocou como treino no glúteo, né? Treino de glúteo, né? Então foi um treino que você vê, tem muita ativação do glúteo. Alguns estudos até sugerem que o agachamento livre, ela tem uma ativação na fibra muscular maior do que os isolados de glúteo, aqueles coices, aquele na polia, tudo mais, os isolados. Mas é claro que isso vai ocorrer porque a sobrecarga é muito maior, né? Mas é aquilo. Ah, Matheus, então não devo fazer polia, não devo fazer caneleira? Isso é um debate muito grande que existe. Muitas pessoas falam, não precisa, perca de tempo. Eu digo que vale a pena ter essa variação também, né? Tanto colocar os principais exercícios, eles não podem realmente faltar, mas para minhas alunas, eu coloco um dia dedicado também ali, fazer 1, 2 exercícios isolados ali, caneleira. Eu acho interessante para ter uma ativação diferente, realmente focadinho. Tira o quadríceps de jogo, bota um pouquinho isolado. É bem interessante na minha visão, beleza? Então agachamento livre você vê, não pode faltar. Depois ela até fez um conjugado, eu sempre falo aqui com vocês, até mostra aqui nos meus treinos também, você vê que ela também utilizou ali, o que é conjugado, né? Como se fosse um biset, são 2 exercícios juntos, né? Ela fez o agachamento livre com barra, logo em seguida ela já fez um agachamento terra, um agachamento terra, um levantamento terra sumô. É aquele que você vai com a ponta dos pés lá para fora, com o joelho também apontando lá para fora, diferente daquele levantamento terra tradicional, né? Então o agachamento sumô tem uma ótima ativação também no glúteo, né? Em comparação com aquele tradicional, né? Então os dois são bem interessantes, mas se você vê, é um outro exercício muito complexo, né? Muito complexo. Tem uma ativação do quadríceps, o glúteo, até posterior de coxa tem bastante, e você vê, também inclui no treino de glúteo ali, né, dela. Então, bem interessante, e também foi uma variação bem interessante, porque ela botou um treino, digamos assim, bem metabólico. Sai de um, faz o outro, sai de um, sai de outro, vai dar aquela queimação, mas vai dar um resultado bem interessante, tá? Então, o que a gente tem que prestar atenção? Mesma ideia de sempre. Coluna sempre retinha. Ah, Matheus, tô sentindo minha lombar fazendo levantamento terra. Não tem problema, claro, dependendo de como é a dor, né? Mas no levantamento terra tem um trabalho, uma ativação do quadrado lombar bem interessante. Ele vai fortalecer sua lombar. Você sentiu um certo trabalho na parte lateral ali da costela, né? Da coluna vertebral. Tem a coluna vertebral. Nas laterais, se você sentir ali que tá forçando, não tem problema, dependendo de como que tá sendo ali a sua dor. Por quê? Tem um trabalho ali do quadrado lombar, dos paravertebrais e tudo mais. Então não tem problema sentir. O que você não pode sentir é entre as vértebras, que geralmente a gente tem uma vértebra junto a outra, e no meio dessa vértebra tem um disco. E no meio dos ossinhos, que seria interessante você não sentir dor. Aí se tiver sentindo no meio ali da coluna, aí você tem que tomar cuidado, seria bom parar de fazer lá na hora, se sentir ali no meio da coluna, e consultar um ortopedista, ou se consultar, ter um aval médico ali para você saber se você pode realmente tá forçando dessa maneira, para ver se não é uma protusão discal, uma hérnia, um deslizamento de vértebras, se tem algum desgaste, um ressecamento ali do disco, enfim. Então é preciso avaliar se você está sentindo a dor entre a coluna. Se for um pouquinho na lateral, não tem problema, é o quadrado lombar, né? Então você concentra a força nos pés, tenta colocar sempre a força no seu calcanhar. Não tenta colocar muito na ponta dos pés o peso do exercício, né? Isso, claro, para quem é mais avançado, né? Para ter essa consciência corporal, porque isso pode prejudicar o joelho. Você ficar jogando o peso para a ponta dos pés, consequentemente os seus joelhos vai para frente e seu calcanhar tende a sair do chão. Isso não é legal, isso pode forçar muito seu joelho. Então você tenta sempre concentrar a força do seu calcanhar no joelho, no tornozelo, né? E jogar o seu quadril lá para trás e coluna sempre retinha, beleza? Ótimo exercício aí também, então top dirinho. Próximo exercício vocês já estão vendo na tela, aquele é o mais adorado e o mais odiado, né? Mais adorado porque tem um trabalho muito legal no glúteo, né? Mas também muito odiado porque dá uma queimação muito grande, né? Tanto no quadríceps quanto no glúteo. No dia seguinte, quase sempre ali que eu passo para a aluna ali, fica dolorido. Mas essa é a ideia.
né? Então um exercício bem interessante também, né? É um pouco mais avançado, tem um certo desequilíbrio, né? Tem que ir progredindo gradualmente, não já dá para pegar um iniciante e já tá fazendo isso. Se você é iniciante, vai com calma. Começa no afundo, depois faz ali um afundo sem peso, depois um afundo com peso, faz um afundo com flexão de quadril, vai ganhando coordenação motora, vai melhorando o seu movimento para depois você tá fazendo um afundo. Um búlgaro, um agachamento búlgaro. Esse aqui é o agachamento búlgaro. Que aí ele já tem um desequilíbrio porque seu pé tá no alto e o outro tá no chão. Então já tem um certo desequilíbrio. Você até pode começar sem peso, apoiando o pé no chão na frente e o de trás no alto, né? Mas aí você pode se segurar em algum lugar, num aparelho, na parede, segurar alguém ali, ela tem uma personal, o personal tá te ajudando, né? Mas você pode improvisar para ter um certo apoio, e aí depois que você se acostumar a fazer, já ganhou uma coordenação, um equilíbrio legal, depois você pode progredir, tentar segurar um peso em uma mão e outra mão você se segurar em algum lugar, e depois você pode até segurar um peso em cada mão, que já é muito mais avançado, exige muito mais equilíbrio, coordenação motor, então é um ótimo exercício também para glúteo. Mais um exercício o quê? Multiarticular. Trabalha o quê? Quadríceps e glúteo. Então é top de linha, tá? E o último exercício aqui que ela colocou foi aquela passada, né? Dessa vez ela usou uma bag aqui, né? Aquela bolsa aqui com peso, né? Deve ter uns 10, 15 quilos, ali no vídeo dá pra aparecer. Mas se na sua academia não tiver, dá pra você utilizar halteres, dá pra você utilizar barra, dá pra improvisar ali pra tá fazendo esse exercício. Então, se você perceber muitos exercícios que trabalham quadríceps, mas também trabalham muito glúteo, se você parar para perceber, são aqueles que são mais unilaterais, ou seja, ela utilizou o afundo, ela utilizou o búlgaro, que são muito unilaterais, que é um pé na frente e outro atrás ali, você vai trabalhando ali de forma simultânea, mas sempre de forma unilateral, porque tem muita ativação ali do glúteo, mas também do quadríceps, né? Então, realmente, e agachamento sumô, são esses, digamos assim, são um dos melhores exercícios para você estar trabalhando o glúteo. Claro, precisa de uma certa consciência corporal, precisa evoluir aos poucos para depois você estar fazendo, porque é bem puxado assim. E se tem alguma lesão no joelho, no quadril, tornozelo, coluna, né, que são as regiões que mais sente dores, as pessoas sempre têm lesões nessas regiões, aí você tem que tomar cuidado ao fazer, sempre consulte um personal trainer para saber se é adequado esse exercício para você ou não, beleza? Então, ótimo esse exercício aí, parabéns a Vivi por estar incentivando inúmeras pessoas a fazerem atividade física. Fico muito feliz essas pessoas assim em alta ali, que são famosas, reconhecidas, estar inspirando as pessoas a estarem fazendo atividade física, cuidar mais de si, né? Ter melhorar esse amor próprio das pessoas, de estar se cuidando, melhorando a saúde. Parabéns aí pelo trabalho, até parabéns a sempre estar acompanhando. Essas pessoas famosas estão bem mais conscientes que é sempre interessante ter uma profissional de educação física acompanhando nos treinos, né? Que isso é algo fundamental. Perfeito? Então eu sou o professor Matheus Gomes, agradeço a atenção de vocês aí e vamos no foco máximo. Então se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seu amigo, com sua amiga, se esse conteúdo foi pertinente, deixe um comentário o que você achou e se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos. Professor Matheus Gomes, até o próximo vídeo. Fui!